Agora no estado do Piauí e todo o Brasil, 12 horas e 54 minutos. Hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao Grupo Dia de Comunicação. Teresina Hall, a melhor casa de shows aqui do estado do Piauí. E o estado do Piauí já ultrapassou a marca de 5.000 presos no sistema penitenciário. Vamos conversar agora com nossa repórter Lalesca Setúbal, que vem trazendo as alternativas pensadas pela Justiça para solucionar essa realidade. Boa tarde, Lalesca. O que o Poder Judiciário já está pensando na tentativa de solucionar este caso? Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos. Então, como você falou, já ultrapassou 5.000 pessoas presas no estado do Piauí, sendo que a capacidade é somente 2.400 pessoas. Mas para aliviar o sistema prisional e para evitar que fique mais superlotado, uma das medidas são as penas alternativas para réu primário. Eu estou aqui com o Dr. Vidal de Freitas, ele é juiz da Vara de Execuções Penais do Piauí. Boa tarde, doutor Vidal. Quem tem direito a essas penas alternativas? Segundo a lei, isso é o Código Penal que estabelece, as penas alternativas, ditas alternativas, que são as penas restritivas de direitos, elas podem ser aplicadas em substituição à pena de prisão, contanto que essa pena não seja superior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, e que o autor seja primário e suas condições, antecedentes, etc., indiquem a conveniência da aplicação dessa pena. Então, é importante salientar que não é uma pena que seja aplicada para casos de homicídio, de estupro, de latrocínio, roubo, etc. É para crimes de menor gravidade. Então, e nessas circunstâncias do total de pena e também das características e condições do apenado, que tem que ser réu primário. Então, é uma ótima alternativa, exatamente porque, nestes casos, permite que a pessoa cumpra a pena, ou seja, pague a sua dívida para com a sociedade, sem precisar ficar recolhida ao sistema prisional, com seus elevados gastos, com as possibilidades de ensiná-lo a cometer crimes mais graves ainda. Então, é uma forma muito importante de contribuição também para a redução ou para não aumento da superlotação dos presídios. E o que são essas penas alternativas? O que o acusado faz? Basicamente são 5 penas, mas aqui no Piauí basicamente são aplicadas 2 penas, que é a pena de prestação pecuniária, é uma importância que a pessoa tem que pagar mensalmente durante o tempo da condenação, e a pena de prestação de serviços à comunidade, que é a pena que eu mais gosto, porque é uma pena na qual a pessoa passa, em regra, tendo que trabalhar durante 7 horas por semana em um local estabelecido, ouvido o apenado pela Central de Penas Alternativas, que é um órgão da Secretaria de Estado da Justiça e que funciona aqui em Teresina, e em Parnaíba e em Bom Jesus, na qual há uma equipe que, conversando com o apenado, vendo as suas condições, habilidades, e apresentando a ele a relação de entidade, estabelece a entidade, quais são os dias em que a pena será cumprida e a forma do cumprimento dessa pena. Entretanto, apesar do trabalho muito importante realizado pela Central, mas para dar um realce maior da sua importância e seriedade, eu costumo realizar uma reunião anual com os representantes de cada uma dessas entidades aqui de Teresina, e também costumo visitar de surpresa algumas das entidades, inclusive em dias e horários em que teria que haver pessoas cumprindo pena, exatamente para fiscalizar, ver se efetivamente a pena está sendo cumprida e mostrar para os dirigentes das entidades ressaltando ainda mais a seriedade e a importância de se colocar a pessoa para trabalhar, acompanhar o cumprimento desse trabalho e informar a sua frequência e eventuais faltas, exatamente porque não é uma pena jogada ao léu, é algo sério e que pode acarretar a substituição por a conversão em pena de prisão se não for devidamente cumprida. Doutor Vidal, essa medida é para evitar essa superlotação, que é um problema não só do Piauí, mas também de todo o Brasil. Então, a superlotação do Piauí, como os agentes penitenciários, eles agem nesse assunto, nesse problema? Na realidade, as penas alternativas, elas não são suficientes, não atuam para a redução do sistema prisional, da superlotação, porque ela não pode ser aplicada em quem está cumprindo outro tipo de pena, salvo honrosas exceções. Agora, ela pode contribuir para que essa superlotação não aumente. Agora, na realidade, nós estamos com um problema sério no Piauí, que apesar do Piauí ter uma média de presos em relação à sua população de
praticamente a metade da média nacional, nós temos uma quantidade de presos que vem crescendo. Apesar do Poder Judiciário estar fazendo a sua parte, está julgando cada vez mais, tanto que o percentual de presos provisórios desse total vem diminuindo dia a dia e hoje o Piauí está dentro da média nacional, devido ao esforço e dedicação de desembargadores, juízes, servidores, com a participação dos demais atores do processo, e isso com a estrutura que o Tribunal de Justiça, a Presidência e Corregedoria vem dando nos últimos anos, né, para que esse trabalho possa ser feito. Agora, como há somente vagas para menos da metade dos presos, isso acarreta diversos problemas, inclusive para os agentes penitenciários, que têm que se desdobrar, fazendo a segurança, trabalhando com a quantidade de presos muito maior do que a devida, exatamente porque a quantidade de estabelecimentos prisionais e a de agentes penitenciários não é suficiente. Devo salientar que eu até julguei uma ação civil pública movida pela Ministério Público e Defensoria, determinando ao Estado que complete as obras dos estabelecimentos prisionais que estão aí em construção e que também nomeia agentes penitenciários. Houve recurso do Estado e o processo está no Tribunal de Justiça, ainda é apreciação, mas é uma forma também de se buscar a melhoria das condições do sistema prisional, porque isso repercute no trabalho de reinserção social desses apenados e, consequentemente, na segurança da sociedade, na redução da violência e da criminalidade, porque um apenado que, tendo condições e o trabalho para a sua reinserção social dentro do estabelecimento, ao sair, reinserido devidamente, ele não vai cometer crimes, consequentemente haverá menos vítimas e menos insegurança para a sociedade. E sobre a redução da minoridade penal, é um problema para essa superlotação? Na verdade, é outra questão bastante interessante para ser discutida a nível de Congresso Nacional. Eu tenho a minha opinião pessoal, mas devo dizer que é algo que precisa ser discutido pelos representantes do povo. Eles é que devem decidir se essa regra deve ser mantida ou não. Agora, efetivamente, se porventura houver mais pessoas recolhidas ao estabelecimento prisional, atualmente, não sendo criadas novas vagas, vai ter mais problemas ainda, porque, efetivamente, nós estamos numa situação muito complicada no Brasil. No Brasil, como um todo, há vagas no sistema prisional para metade dos presos. E no Piauí, como já dito, há vagas até para menos da metade, e esse número vem crescendo. Há um ano, o Piauí tinha cerca de 4.400 presos. Hoje já está com 5.187 números de hoje, consequentemente, quase 800 presos a mais do que há um ano. Muito obrigada pelas informações, doutor Vidal. Tenha uma boa tarde. Lívio? Lalesca, muito obrigado pelas suas informações, mas antes de passar para a próxima matéria, eu só queria chamar a atenção para um detalhe que realmente não soe como detalhe. Nós temos 2.400 vagas no sistema prisional em todo o estado do Piauí e mais de 5.000 detentos. É realmente uma situação que nós devemos estar cobrando soluções do poder público. Muitas pessoas têm o hábito de partilhar comprimidos achando que assim estão ingerindo apenas meia dosagem de um medicamento. Vamos conferir agora os riscos desta prática na reportagem de Zanviana e Edinaldo Rodrigues. Usar comprimidos repartidos ao meio como se fosse meia dosagem. Você tem esse hábito? Não, esse hábito eu não tenho não. Não, nunca fez isso? Não costumo fazer. Eu tomo um medicamento que é controlado e eu só tomo uma banda à noite. E o que faz com a outra banda? Eu guardo para outro dia. Às vezes acontece de tomar abrir a cartela de comprimido e tomar uma banda e guardar outra parte. Para o farmacêutico clínico Mário Rezende, esta prática não é aconselhável porque tira o efeito terapêutico do remédio. Você está partindo aquele comprimido ao meio e, no máximo, você só teria 50% daquele fármaco, o que já não é a quantidade necessária para fazer o efeito que, por exemplo, o seu médico, o seu dentista, enfim, possa vir a querer que ele tenha. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não indica o repartimento de comprimidos, mas alguns médicos fazem uso desta prática. Às vezes o médico precisa passar um medicamento para uma criança, para um idoso ou para alguém que tem um problema no fígado, rins. E essas pessoas elas precisam de uma dosagem menor do que a indústria apresenta, né? Então o que é que eles fazem? Eles pedem para que esse paciente possa quebrar, para que eles tenham uma dosagem menor e assim eles tenham um efeito colateral menor.
Para o farmacêutico, a alternativa para evitar o uso de comprimidos partidos ao meio é a manipulação dos remédios. Toda vez que o seu médico ou o dentista pedir para que você faça a partição do comprimido, você pode perguntá-lo se ele não indica a manipulação desse medicamento. Claro, dependendo do fármaco, é melhor ou não manipular, mas a alternativa que a gente tem é essa, a manipulação, que é feita de acordo com a dose que o médico ou outro prescritor faça para o paciente. Já as cápsulas nunca devem ser abertas porque algumas podem conter líquidos. Elas também têm a função de controlar a liberação do remédio no organismo. Esta informação está contida na bula do medicamento. Cuidado com essa prática, né? E a Prefeitura Municipal de Floriano lançou um edital de concurso público. Até aqui, uma notícia boa e muito aguardada. A polêmica ficou por conta do salário ofertado para alguns cargos. Médicos, por exemplo, após a aprovação, receberiam R$ 1.500. O valor não foi bem visto pela categoria e pelo Conselho Regional de Medicina. São no total 142 vagas para o concurso público da Prefeitura de Floriano. 14 são para médicos, com salários de R$ 1.016 até R$ 2.500. Esses valores foram considerados baixos para algumas profissões. O Conselho Regional de Medicina divulgou uma nota de repúdio. Esse é um salário realmente irreal, né, para que se remunere uma profissão como médico e outros profissionais da área de saúde. É um salário muito aquém da média salarial que as outras instituições pagam, independente desse valor comparativo. Realmente é um salário, se há de convir com um salário de R$ 1.675 por mês, para um profissional trabalhar 40 horas por semana, é um salário aviltante. O Código de Ética Médica recomenda que o profissional médico tem que ser remunerado dignamente para que possa exercer a sua profissão de uma forma adequada. Então, diante desses fatos, o CRM tomou a posição de recomendar aos médicos que não se inscrevam nesse concurso. Os conselhos regionais de psicologia, enfermagem, engenharia e agronomia e odontologia também divulgaram nota repudiando o salário ofertado em edital. A Prefeitura de Floriano afirmou que houve uma má interpretação no edital e que haverá gratificações para que os salários fiquem maiores. Nós temos que tomar por referência o valor citado no edital. Os desdobramentos que, porventura, o prefeito ou outro gestor possa dar, isso aí não tem validade. O que vale é o que tem no edital. E o edital tem que é R$ 1.675. Gratificações e outras coisas mais são, no nosso entendimento, desdobramentos que fica a bel prazer do gestor. E você confere logo a seguir. Orçamento 2019 do município de Timon não foi votado. O porquê? Eu te conto daqui a pouco.